Boa noite! Começando mais uma live nossa. Profissões do Agro. Vamos esperar o pessoal chegando. Vamos chegando. É bruto mesmo. Gilberto, seja bem-vindo. Oi, Euler, meu amigo. Tudo bom? Quanto tempo? Pessoal que tá entrando, professora, tá aí. Bom, dando sequência à nossa série de lives, hoje, né, a nossa convidada é a querida professora Jaqueline. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dando sequência na nossa série de lives, o pessoal vai entrando aí, vai mandando um aviãozinho, vai convidando o pessoal aí que hoje o papo vai ser massa. Hoje o papo é ensino e pesquisa, né? E a nossa convidada de hoje é a professora Jaqueline. Ela possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 2005. Mestrado em Produção Vegetal pela Universidade Federal da Grande Dourados, 2008. Doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Federal da Grande Dourados, em 2012. Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial 1 no projeto Produção e Difusão de Mudas de Cana-de-Açúcar para pequenos e médios produtores do estado de Mato Grosso do Sul, nos anos de 2012 e 2013. Pós-doc com projeto aprovado pelo Fundect, com trabalhos na área de tecnologia de aplicação em cana-de-açúcar, maturadores e doenças de plantas, 2013 e 2015. Professora de mecanização agrícola e topografia no curso técnico em agropecuária da Escola Castro Alves, no período de 2013 a 2015. Professora de mecanização agrícola, topografia e geoprocessamento, agricultura de precisão, na Unigran desde 2016, né, onde ela tem ensinado e incentivado muitos dos jovens profissionais que estão atuando no mercado de trabalho, que tiveram ela como professora, orientadora e muitas vezes como mãe. Vamos ver se a professora já entrou aqui. Vamos convidar ela. Aqui. Vamos aguardar ela entrar. Ô, Matheus, tudo bom? Seja bem-vindo. Thalita Leite. Vamos aguardar a professora entrar. Pessoal que está entrando aí, ó, vai mandando o aviãozinho aí. Chama o pessoal que hoje o papo vai ser top. Boa noite! Boa noite! Tá conseguindo me ouvir, Jimmy? Tô ouvindo bem. Como que tá o meu som aí? Tá bom, tá perfeito aqui. Que bom. Ô, meu amigo Matheus Secrete, Professor Matheus tá na área aí. O pessoal tá você entrando. viu só? Professora, seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite, né, de fazer parte dessa série de lives que a gente vai fazer aqui, né? Eu comecei falando de marketing, porque é a área que eu estou atuando, e a segunda não poderia ser outra senão a de ensino e pesquisa, que é uma das coisas que eu gosto muito. Eu me afastei bastante, mas assim, eu tenho um pezinho lá, gosto, sou apaixonado por isso, mas no momento não estou atuando. Então, seja muito É, bem-vindo. Já fiz as apresentações, mas fique à vontade. bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite, né? Agradecer as suas palavras. Até quando você me mandou o WhatsApp, eu falei assim, nossa, Jimmy, será que eu sou tudo isso mesmo? Assim, queria te agradecer, né? E agora com esse seu comentário, que você falou que tem um pezinho na pesquisa, eu sou prova disso, eu participei da sua banca de mestrado, né, Jimmy? Participei da sua Verdade. banca. Então eu sei que você tem o pé mesmo na área de pesquisa. E eu estou aqui para compartilhar também algumas experiências que eu tive, né? E o que você precisar também, o pessoal que quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. Perfeito. Então, pessoal, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, né? A live é para vocês, né? Então, vamos lá. Como que foi, professor, a sua trajetória, né? Como que foi a sua carreira acadêmica, né? O que te motivou a essa coisa louca que é o ensino superior e pesquisa, né? Igual eu fiz na abertura lá, professora, orientadora e muitas vezes mãe, né? Eu acompanho os seus stories aí, eu vejo que seus orientados chamam de mãe mesmo. Eu acho que a definição de mãe é aquela definição que você puxa a orelha mesmo, né? O Heraldo foi me orientado, ele tá aí.
Então, e o Heraldo, esse que falou Jaqueline é a melhor, ele é muito perfeccionista, então, assim, levou muito puxão de orelha, mas teve um artigo dele publicado. Então, acho que mãe também é nesse sentido, no sentido de corrigir, né, de direcionar. A mãe nem sempre fala aquilo que a gente quer. A mãe fala aquilo que a gente precisa ouvir. Então, assim, sempre que alguém pede para ser meu orientado, eu já falo assim, olha, o caminho é das pedras. O caminho não vai ser fácil, não, porque realmente, se a gente quer prezar por qualidade, né, e não quantidade, a gente tem que continuar tentando manter um nível, né? Mas eu sou muito grata pelos meus alunos, pelos meus orientados. E em relação à trajetória, vou começar então falando como eu entrei na agronomia, né? Eu Com entrei na certeza. agronomia em 2001, né? Muitos dos meus alunos nem eram nascidos nessa época. Então eu entrei em 2001. Eu tive, junto com a trajetória acadêmica, né? O meu marido se formou junto comigo, a gente começou a namorar no segundo ano da faculdade. Então, eu tenho essa trajetória de muito vida pessoal, com vida acadêmica, tudo muito entrelaçado. Então, desde o segundo ano de faculdade, eu fiz pesquisa, só que na época eu fazia com o professor Valber Gavassoni, uma pessoa muito correta também, uma pessoa que me colocou na linha, que me ajudou bastante. Posteriormente, no mestrado, eu tive o prazer de encontrar, né, passar pelo meu caminho o professor Cristiano Márcio, uma Nossa, pessoa gosto demais dele. maravilhosa que você também é suspeito para falar, né, Jimmy? A É gente o pai. conhece muito bem ele. Então, ele que me direcionou também mais para essa área de mecanização agrícola, né? Então, eu comecei na área de fitopatologia com o professor Valber Gavassoni, e aí no mestrado eu trabalhei com doenças da soja e tecnologia de aplicação, então eu tive Valber como orientador e Cristiano como orientador. E aí depois eu parti mais para o lado de mecanização mesmo com o professor Cristiano Márcio. Então eu fiz o doutorado também com doenças de planta, só que focado com adjuvante, ponta de pulverização, pressão. Então eu trabalhei também mais a parte de pulverizadores. E aí eu tive sempre essas duas linhas de pesquisa, né? Até que no pós-doutorado eu fui para a área mesmo, de fato, professor Cristiano. E aí teve processo seletivo na Unigran em 2016 e eu entrei na vaga da de professor Antônio, que era o professor de mecanização agrícola. Eu entrei na vaga dele, né? Só que ele não ministrava só mecanização, ele ministrava mecanização, topografia, geoprocessamento e agricultura de precisão. E eu entrei no lugar dele e fiquei com essas disciplinas. Então, Nossa, assim, resumindo a minha trajetória, tanto acadêmica quanto vida pessoal, elas se entrelaçam bastante, né? Até porque meu marido também é agrônomo, enfim. que legal. E qual que foi o maior desafio, assim? Você saiu da mecanização, aí foi assumir uma vaga no professor que tinha essas outras disciplinas aí. O Que, engenheiro agrícola, né? O Cristiano é engenheiro agrícola. Bom, o Cristiano ele é uma pessoa muito fácil É muito fácil trabalhar com o Cristiano, né? Ele é uma pessoa muito aberta a novas ideias, ele ouve bastante a gente. Então, assim, foi muito fácil essa transição. E aí eu parti mais para essa área de mecanização, abriu a vaga de bolsa de pesquisa para trabalhar com cana-de-açúcar, né? E aí o meu marido, ele saiu da faculdade, desde que ele saiu da faculdade, ele sempre trabalhou com cana, então nessa época a gente trabalhava junto, né? Ele trabalhava na empresa que ele trabalha até hoje, que é o Centro de Tecnologia Canavieira, e eu fiquei pela UFGD com pesquisa. Então, essa transição foi muito fácil e eu acredito que foi fácil porque eu tive uma boa orientação do Cristiano, né? Se fosse uma pessoa que de repente me cobrasse de uma outra forma ou não tivesse tanta a paciência que ele tem, né, Jimmy? Talvez isso seria um pouco mais complicado. nossa, que paciência, hein? Até hoje devo umas pedras para ele. Ai, ai. Nós, né, Jimmy? Nós, eu também. Acho que todo orientado, com certeza, deve alguma pedrinha pro professor aí. É. E quais foram os maiores desafios que você encontrou, assim, tanto desde a época acadêmica até, né, seguir mesmo essa questão do mestrado, dos estudos mesmo, para, É. vamos pensar assim, você Então, como... Pode falar. Então, sobre os desafios, assim, eu vejo que muitas mulheres falam sobre o fato de ser mulher na agro. Eu não tive tanto esse problema, né? O meu primeiro perrengue foi na faculdade, mas foi porque eu tive meu filho na faculdade. Então, eu pensei em parar, né? Eu fiquei grávida no quarto ano. Eu falei, gente, eu vou ter que parar, mas eu consegui terminar o curso no tempo
pré-determinado, né? O meu marido me ajudou bastante, porque ele também estudava na mesma sala que eu. Minha mãe me deu um grande apoio. Então, meu primeiro perrengue, entre aspas, foi esse, né? E o segundo perrengue que eu queria relatar aqui para vocês foi na época que eu trabalhava com cana, que era a época que o meu marido também trabalhava com cana e eu trabalhava só que pela UFGD, e ele trabalhava pelo CTC. Ele montava experimento, Jimmy, nas usinas, pela empresa dele, e eu também. E aí teve um perrengue uma vez que eu cheguei numa determinada usina para montar experimento e o rapaz não sabia que eu era casada com ele, né? Ele não Nossa. sabia. E aí ele chegou, falou para mim assim, falou assim, ó, Jaqueline, eu vou deixar vocês montarem o experimento aqui. E o William, eu não vou muito com a cara dele, não. Eu vou deixar ele montar o experimento lá no final. Aquilo assim, eu fiquei tão sem graça, mas foi uma lição, né? Depois disso, eu chegava nas usinas e falei assim, gente, vocês conhecem meu marido, o William, que trabalha. Para evitar já, né? Para evitar, né, alguma situação constrangedora como essa, porque assim, eu vi que depois ele ficou muito sem graça comigo, ficou muito sem graça com o William também, e a gente ficou nessa situação, né? E perrengue também no sentido de atolar carro, né? Eu atolei carro tanto quando fui montar experimento na Monte Verde, que eu trabalhava com o Cristiano, quanto numa das fazendas do Murilo também, que eu atolei no ano novo, eu atolei meu carro na fazenda. Assim, Nossa. perrengue da Agro é o que mais. É o que a gente mais faz. Ó, o Cleiton foi meu aluno. Um abraço, Cleiton. João Lúcio. Cleiton Quaresma. Quaresma. Mas esse negócio de atolar é normal. Você está no campo. É, Eu tinha um recorde pelo menos uma vez na época das chuvas, assim. É que quando eu pegava, às vezes, que eu rodava não só quando estava na usina, né? Não rodava só onde estava colhendo, rodava onde estava o cultivo, rodava onde estava pulverizando, né? Aplicando herbicida e tal. E aí, às vezes, ia numas áreas que, tipo, não tava tendo fluxo lá. Uma vez fiquei rodado, meu Deus do céu. Fiquei atolado e passava o rádio, o pessoal ia lá, mas ia nada. Eu fiquei não, e sempre quando atola, Jimmy, atola muito longe de tudo, né? longe de tudo, de A gente todos, não atola em lugar fácil, não. Atola só para dar trabalho mesmo. só para dar trabalho. Mas aí, uma coisa que você falou que eu achei interessante, assim, a gente vê, tem ouvido, tem acompanhado, né, que a grande maioria das mulheres que estão no agro, né, sempre reclamam de alguma dificuldade, algum desafio, né, que é imposto para elas, né. E aí que você falou, eu não sabia, eu vejo que seu filho já é grande já, né, mas não tinha imaginado que era na época da faculdade. E a gente vê que tem muita gente que acaba abandonando, né, a faculdade por causa da gravidez, né. Mas está aí um exemplo de que tendo as pessoas certas, ajudando e tal, e querendo, né, a gente consegue superar esse desafio aí e conseguir alcançar o objetivo. Né? Acho que não É, é e tem desculpa, né? toda, e tem toda uma rede de apoio, né, Jimmy? Eu consegui, assim, terminar a faculdade, não perder um ano de faculdade, por questão de que eu tive minha mãe, tive minha sogra que me ajudaram. Então, assim, eu tive a sorte de ter essa rede de apoio, né? Então, isso aí facilitou bastante. Eu vi que minha prima também entrou, a Carla. Eu estava lembrando que quando eu estava no mestrado, a Carla, até as minhas primas eu usava, né? A minha prima me dava carona com meu filho na creche, enfim, toda uma sistematização, toda uma equipe para me ajudar, né? Então eu tive essa sorte. Legal, que bacana. E assim, quais são as perguntas que, bom, vamos imaginar, você está indo no encontro de família e por você ser agrônomo, ser da área do agro, quais são as perguntas que eles te pedem? Assim, tipo, eu tô com um inseto, um pulgão lá no meu mamoeiro, no meu pé de laranja. Rola muito. Tem muita pergunta relacionada a paisagismo, né? Embora não seja muito a minha área, é difícil responder certas coisas. Mas tem o meu tio que mora no Mato Grosso, então as poucas vezes que a gente tem contato, sempre final de ano, a gente conversa sobre as novas tecnologias, sobre tecnologia de aplicação, que ele gosta muito, né? Ele trabalha com isso. Então a gente sempre troca figurinha nesse sentido. Então, como eu tenho essa parte da minha família que trabalha no agro, né?
fica mais fácil. Mas as perguntas de vó e de tia sempre tem, né, Jimmy? O que está acontecendo? Por que minha planta está amarela? E essas perguntas de paisagismo, geralmente, assim, eu tenho que dar uma pesquisada para poder responder, né? Complicado. Tá certo. Ó, o pessoal entrando aí, Pedro, Gui, A, Araújo. a Suelen se formou comigo também, era uma companheira. Pena que E, estamos longe, né, Suelen? e nesse sentido eu sei que você é uma pessoa que estuda muito, né? Quando eu acompanhei, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato contigo foi, acho que na época de 2013, quando você estava naquele projeto de pesquisa de cana. Teve uma reunião com Isso. o Cristiano lá, né? E deu para ver que estudava pra caramba, né? E quem que te inspira hoje, né? Tanto, não precisa ser necessariamente no agro, não precisa ser um professor, mas quem que te inspira hoje? Olha, quem sempre me inspirou, assim, na verdade, quem foi a primeira referência, assim, de estudo para mim foi o professor Valber Gavassoni, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com ele, por ele já ter feito doutorado fora do Brasil, nos Estados Unidos, né, já falava inglês fluente, ele sempre batia nessa tecla de que tinha que estudar, de que tinha que falar uma outra língua, né? Sempre incentivou a gente a buscar algo nesse sentido, né? Tanto que, assim, as poucas vezes que eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio foi por incentivo, né? E por sempre pensar nas palavras do professor Valber Gavassoni. Então, assim, ele foi a minha primeira referência, né? E em relação a estudo, Jimmy, assim, é o que eu falo para os meus alunos, né? Eu não sei se isso serve de incentivo ou isso vai desanimá-los, né? Assim, gente, agronomia, a área de ciências agrárias e todas as áreas, né? A gente tem que estudar sempre. Então, não é porque você se forma que você tem que parar os seus estudos, né? Você sempre tem uma nova tecnologia, sempre tem um produto novo sendo lançado, né? Por exemplo, eu te expliquei que eu entrei na área do professor, na vaga do professor Antônio, que era mecanização. E eu também peguei a matéria de agricultura de precisão. Só que quando eu terminei a graduação, não existia matéria de AP. Eu tive que fazer, sabe, me matricular novamente lá na UFGD, fazer na engenharia agrícola com o professor Jorge Cortez. Jorge Então, eu tive Cortez. que voltar a estudar. E como é uma das áreas mais dinâmicas que tem na agro, né, o software atualiza. E a gente tem que atualizar o software, ensinar o aluno a mexer novamente. Sempre tem um sensor novo, sempre tem um material novo de estudo. Então, gente, é estudar para sempre, né? Não tem outro jeito. Se a gente parar no tempo e ficar só com aquilo que aprendeu na faculdade, realmente, se eu tivesse parado só com aquele conhecimento hoje, eu não sei onde eu estaria, né? Não sei como que eu iria me virar nesse sentido. É constante, né? O aprendizado, a busca por. E as tecnologias estão aí, né? Sempre aumentando, sempre inovando. Eu lembro que quando eu trabalhava com AP, era muito complicado, porque para você exportar um arquivo, o shape não lia numa máquina X, na outra. Tinha uma complicação gigantesca. E tinha que converter tudo para você, por exemplo, determinada marca, ela exportava o shape, e aí você ia abrir na outra, ela não lia. Era complicado pra caramba, né? É. Hoje, Na hoje já máquina tá bem. da Star, o nome da pasta é dados. Na outra é AG GPS. Na outra sabe? Assim, o nome de pasta já muda tudo, né? E Virou são uma bagunça na cabeça. detalhes. São detalhes que, se você não vai, não busca, né? Você acaba não conseguindo fazer nada, né? Se torna obsoleto Uhum. uma baita ferramenta na sua mão e você não consegue fazer nada, não consegue evoluir com ela. Não adianta. Uhum. Complicadíssimo isso aí. E falando assim, você começou lá, foi na pesquisa e tal, e o que que te levou a escolher atuar como professor, no ensino mesmo, né? Foi fácil escolher isso aí, né? Porque vamos pensar hoje no nosso ramo, a gente tem N caminhos para seguir, né? Você pode seguir a área comercial, a área de ensino, de pesquisa, a área de desenvolvimento de mercado, marketing, né? Tem muita coisa. Como que foi você escolher isso aí? Então, a primeira experiência que eu tive como professora foi na escola agrícola Padre André Capelli, né? Então, eu dei aula para os técnicos agrícolas. E eu percebi que essa ferramenta,
né? Você ter a oportunidade de ensinar as pessoas, na verdade, é uma troca. Porque você aprende muito, né? De alguma forma você aprende. Então, você aprende com o tempo a ter paciência. Eu sei que eu preciso muito ainda melhorar, mas a gente aprende a ter paciência. Com o pessoal da agronomia, ocorre muita troca de experiência, porque tem muita gente que já trabalha com o pai na fazenda, né? Então ocorre essa troca. E sem contar com amizade, né? Porque eu não consigo não, assim, desvincular isso daí, né? Tanto que tem a Marisa, que acabou de entrar aí, ela é minha amiga, frequenta a minha casa, já se formou e foi minha aluna na graduação, né? Então, são os prós que a gente tem sendo professora, né? Essa oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer, de dialogar, de aprender. Então, isso aí para mim é fantástico nessa área. Tanto que eu estava até pensando, semana passada eu fui na dentista, ela foi preencher minha ficha, né? Ela falou assim, qual que é a sua profissão? Aí eu pensei, meu Deus, eu coloco que eu sou professora, eu coloco que eu sou agrônoma, o que que eu coloco aqui? Eu não sei o que eu respondo, né? E eu coloco primeiro professora, né? Porque agora embora eu ajude, né? Eu trabalho nas fazendas do Murilo, eu ser professora é o que me deixa muito satisfeita no momento, sabe? Gosto bastante. Que legal. Ó, mãe A do agro. Giovana foi me orientada de TCC. Joana. Legal. Mas realmente o ensino ele é fantástico, né? Ainda mais porque, nem você falou, foi para lecionar agricultura de precisão, você não tinha base nenhuma referência. Você teve que estudar, né? Então, e é uma troca. Tem aquele clichê que fala assim, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Existe mesmo essa troca aí. E é fantástico isso. Isso é muito gostoso, muito prazeroso. E também, Jimmy, da gente ter a humildade de pensar, falar assim, a Jaqueline tem pós-doutorado, né? Ter a humildade de falar assim, poxa, eu não sei de tudo, né? Eu tenho que continuar aprendendo. Então, assim, na agricultura de precisão, que eu estou desde 2016 ministrando aula, eu estudei muito sozinha, mas eu tive o professor Jorge Cortez, eu tenho o Douglas Pelin, que eu considero como meu amigo, né? Então, assim, eu tenho alguns amigos que sempre estou em... Você também, que eu já entrei em contato por falar de drone. Então, profissionais que trocam essas experiências com a gente, que não fica guardando para si, sabe, o conhecimento, que compartilha. Porque quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, melhor para todo mundo cresce, né? Então, assim, eu tive também essas outras inspirações na área de agricultura de precisão, que foi uma área que eu fiz bem, assim, uma área que eu estou atuando há menos tempo, né? Mas é a área, hoje em dia, que eu vejo os alunos de TCC, a maioria quer AP, né? A maioria quer fazer TCC do quê? Xodó. De mecanização AP, que era agricultura de precisão. Então, me força também a sair dessa zona de conforto para tentar dar o melhor para eles também, né? Para tentar montar um TCC. Chegou agora a máquina de taxa variável na Unigran. A gente vai começar a mexer a partir desse ano. A gente vai ter que, né, os alunos vão começar a ter mais esse contato, né, tirar da sala de aula e passar para o prático. Então, a AP, ela teve, eu tenho isso com a AP, de me tirar realmente da zona de conforto. Legal, legal. E a gente tem que se desafiar, né? Porque senão Tem. acaba. A gente tem que ressignificar a nossa vida, nossa forma de pensar. E uma coisa que você falou que é bem bacana, né? A gente tem que ter a humildade de buscar ajuda, né? Tem gente que não tem essa humildade, acha que consegue tem a prepotência de achar que sabe tudo ou de que vai conseguir tudo sozinho. Isso não existe. Isso é uma das coisas que tem que ser tirada da vida da gente, né? E Uhum. em relação a projeto, você tem algum projeto seu que você tá atuando, além dessa carga toda aí de algum projeto pessoal, Um projeto no sentido profissional, Jimmy? no sentido Você profissional, fala? no sentido de fora de lecionar mesmo, fora o que você faz nas fazendas, né, a consultoria que você faz, tem algum outro tipo de projeto, algum curso da professora Jaqueline, né, fora isso aí? Então, a gente estava tentando montar uma pós-graduação em agricultura de precisão, né? Eu já tinha entrado em contato com vários professores, inclusive você, só que por essa questão
de pandemia e a gente quer que o curso seja presencial, né? Então, a gente deixa meio de stand-by isso daí. Mas vamos ver se a gente retoma agora. Eu recebi o convite de uma grande amiga minha, jornalista também, a Ana Paula Amaral Moreira. Ela montou a revista Vida Rural e ela me Ah, chamou para revisar os artigos dela, indicar pessoas para ela entrevistar e tudo mais. Você foi até uma pessoa que ela entrou em contato também. sim. Então, assim, esse é um projeto que está em andamento, que a gente começou esse ano, né? A Ana Paula me fez esse convite. E eu acho que essa revista da Ana Paula também, ela me oportuniza, que eu falei para ela, da gente tirar o conhecimento da área acadêmica e passar de uma forma fácil para o produtor, né? Por exemplo, lá na Urigran, na UFGD, tem algum projeto de pesquisa que o produtor consegue aplicar na prática? Então, escreve isso numa linguagem, tem a linguagem acadêmica dos artigos científicos, que vai, de fato, para as revistas, para as publicações. Agora, transformar isso também numa linguagem que o produtor consiga entender, né, de uma forma mais fácil. Então, assim, ela me propôs, eu fiquei muito feliz, né, com o convite da Ana Paula, e é um projeto que está em andamento aí, vamos ver. Eu espero que dê tudo certo. Está dando certo já, né? Já vai dar certo, já deu certo. Legal, ela entrou em contato realmente. É, quando eu estava na faculdade, na UFGD, eu montei junto com o professor Cambuí lá o RUAN, que é o Jornal Universitário Agrícola News. Não sei se você teve conhecimento. Ele participou do Fundec e tudo. A intenção do projeto era mais ou menos essa aí, de levar, né, numa linguagem mais para o produtor os projetos que são executados na faculdade, né? Porque Uhum. na época, isso em 2013, né? Tem muito artigo bom, tem muita produção top dentro das faculdades, mas lá dentro não tem pessoas É. que não têm acesso. E a ideia Uhum. era pegar selecionar, né, esses projetos e levar para a sociedade em geral. E foi muito bacana Uhum. esse. Eu não sei se É, está. a primeira ideia da Paula foi falar sobre o que as empresas fazem, né? E aí eu falei assim, monta uma coluna também que a gente possa, de fato, pegar esse projeto de dentro das universidades, né? Trabalhos que o professor Matheus Secreti desenvolve com os alunos sobre fertilidade de solo, ou algum professor da UFGD, e a gente transforme isso, né? Então foi uma ideia que eu dei para ela e ela aceitou, né? Ela aceitou esse plus na revista dela também. A primeira edição acho que sai agora em setembro, mas ela já tem o site, né? Já tem o site da revista. Eu dei uma olhada. Inclusive, quando ela entrou em contato, eu passei o material, a gente conversou bastante. E eu tenho um projeto que eu era para ter startado já o ano passado e não rolou. Já tive a oportunidade de fazer com empresas locais aqui, também não rolou. Aí uma empresa internacional chamou para fazer, mas daí ia ser. Não, eu quero fazer um projeto mais regional aqui, né? E aí eu acho que com ela vai casar certinho a ideia. Eu Ai, que marquei bom! de falar com ela e não falei mais. Aí eu já anotei aqui para voltar a falar com ela. Volta. Amanhã de manhã a gente vai estar junto, eu e ela. A gente vai numa colega minha conversar. Legal. Vamos. Cami Salomão falou: a melhor sempre. O aprendizado que temos é extenso, tirando o fato que ela sempre leva algum aluno para ensinar algo a mais, sempre estimulando a galera a aprender de verdade. Legal. É que quando eu vou para as fazendas, né, a gente tem a área experimental lá na Unigran, que é perto do aeroporto. Mas como eu vou nas fazendas do Murilo, sempre eu convido os alunos, né? Por exemplo, tem uma aluna lá de Rio Brilhante, a fazenda é perto de Rio Brilhante, fala, ó, tal dia eu vou estar em Rio Brilhante, ou na fazenda, e vou estar regulando a semeadora. Você quer acompanhar? Né? Então, é verdade, a Camila já foi comigo mesmo, Camila Salomão. Legal. Vamos lá. E tem umas perguntas surpresas aqui, né? Pra gente pegar aí meio que arquivo confidencial do Faustão. Ai, meu Deus. Vai lá, vamos lá, se prepare. Professora, qual que é o seu maior arrependimento hoje? Ai, Jimmy, difícil, hein? O que Qual que foi o você meu se maior arrepende? arrependimento? Ai, talvez quando eu. Bom, é que nunca é tarde para aprender, né? Eu não posso usar isso como um arrependimento, porque eu ainda tenho possibilidades. Mas, de repente, quando eu era mais nova, quando eu tinha menos atribuições, ter me dedicado a aprender uma outra língua, né? Ter aprendido inglês lá na época que eu estava no ensino médio.
Se eu tivesse me dedicado mais lá, talvez não passasse tão apertado, né, aqui. Então, embora eu estude, eu acho que se eu tivesse levado mais a sério quando eu era mais jovem, ficaria mais fácil agora. Então, esse é um dos meus arrependimentos. E um conselho que eu dou, né, gente? Hoje em dia, com o aplicativo de celular, você aprende inglês de uma maneira muito fácil. E quem Com está em certeza. qualquer área, não só na área de ciências agrárias, né? Meu irmão faz medicina. É, qualquer um outro que faça um outro curso tem que aprender uma segunda língua, não tem jeito da gente escapar. E esse é o arrependimento, poderia ter me dedicado mais. Caraca, assim, acho que a primeira grande oportunidade que eu perdi como profissional, né, na primeira graduação, foi realmente uma vaga na multinacional por questão de inglês mesmo. E aí, toda vez que quando eu lembro, né, voltando no passado lá, eu lembro que eu perdi essa oportunidade. Eu fiquei entre 10 selecionados lá. Aí eu fiquei chateado por que eles não me cortaram antes, né? Porque eles precisavam de uma pessoa para trabalhar com cana. Na época eu trabalhava com controle biológico, né? Tinha conhecimento, estava na usina há certo tempo já. E foi indo seletiva, e aí chegou nos 10, tinha duas vagas aqui para a região, e aí me cortaram por causa do inglês. Mas aí é um arrependimento também que eu tenho. Hoje meu inglês está more or less, a gente vai tentando, mas é uma dica fantástica pro pessoal aí. Se puder É, não, né? Você tem que investir em não tem outras. outra opção. E assim, Não, agora por conta da pandemia, nem tanto, mas um dinheiro muito bem investido em intercâmbio, né? Na época que eu estava com o professor Cristiano, no projeto de cana, eu fiz um intercâmbio na Austrália. E não só o fato de aprender inglês, mas, Jimmy, assim, eu passei um carão lá tão grande que eu fiquei na casa de uma australiana casada com um britânico. E não. o britânico falou para mim bem assim, falou assim, Jaqueline, você quer carona? Me espera 5 horas da tarde em frente à embaixada japonesa, porque ele ia pegar uma japonesa aqui para casa dele, né? E eu, 5 para 5, estava lá. 5 horas em ponto, ele parou. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim: eu recebo estudante do Brasil há 15 anos. Você foi a primeira que chegou pontualmente. Eu falei, gente, mas como assim, né? O que os brasileiros estão fazendo? Talvez a gente consiga aprender novos hábitos, né? Por exemplo, pontualidade. Então, são coisas que para a gente às vezes passa despercebido, mas muitas pessoas prestam atenção nisso, né? Então, assim, foi algo que eu passei, que eu aprendi, além do inglês, assim, você meio que fala assim, poxa vida, né? A vida tem mais a aprender com esse intercâmbio, né? Então, Né? E viajar, e se permitir aprender, né? É fantástico, porque o brasileiro ele tem muitos vícios culturais, né? Que acabam, a gente acha que é normal, né? Mas com certeza está afetando e muitas vezes de maneira negativa o nosso dia a dia, né? No profissional, no pessoal e eu não e tinha nem muitas como coisas. defender, né, Jimmy? Não tem? Quando você A falou, eu já me Marisa liguei. falou, Você falou já chega britânico. meia hora antes do combinado. A Camila comentou agora há pouco que eu, às vezes, eu convido as alunas para irem comigo na fazenda, ou a gente se encontrar na fazenda para qualquer, né, qualquer coisa para fazer na fazenda, eu levo alguém. E eu já deixei uma aluna na casa dela, passei no horário, ela não estava, dei uma volta na quadra, ela não estava, fui embora para fazenda e ela ficou. Não foi a Marisa, foi outra menina. E aí eu falei, gente, pontualidade, né? 8 horas não são 8h10, né? Então a gente tem que, assim, às vezes a gente se prepara muito na faculdade para ter todo aquele conhecimento acadêmico, mas tem algumas coisas, né, que são fundamentais, pontualidade, ética, né? São coisas que não é a faculdade que vai nos ensinar, são coisas que tem que estar bem intrínsecas na gente. Com certeza. A Marisa está se defendendo aqui, ó, falando que você chega meia hora antes do combinado. Ai, ai. Legal. E o que você mais gosta no seu trabalho? Ah, o que eu mais gosto, meu Deus, como sendo professor ou agrônomo, nas Divide. duas Como coisas, né? professor. Vou começar sendo professora. Ah, eu acho que além de trocar experiências, né? Trocar experiências não, trocar conhecimento, porque assim como eu ensino, eu também aprendo com alguns deles, né?
É a oportunidade de fazer amigos, gente. Porque, ó, a Marisa é uma das minhas amigas, eu considero como minha amiga. A Carol foi minha orientada de TCC, mas se não fosse a pandemia, né, Carol? Eu sei que você viria aqui em casa comer um pedaço de queijo, que eu sei que você gosta. Mas é a oportunidade de fazer amigos, né? A oportunidade de ter esse network, essa rede de apoio, né? Assim como eu falei para você que tem o Douglas Perin, tem o Ricardo Londeiro da Cooperplan, um profissional ajudar o outro e a gente acaba criando vínculo, né? E eu sou muito grata, extremamente grata. O meu chefe, o Matheus eu também considero meu amigo. Ele fala que eu sou a professora que mais manda WhatsApp para ele. Manda WhatsApp o dia inteiro com o Matheus. Mas assim, por quê? Porque eu considero o Matheus, além de meu chefe, né, um amigo. Ele tá ferrado comigo. Porque depois que eu considero meu amigo, acabou, né? Já era. Mas essa oportunidade de fazer amigos, né, nessa profissão de professora, eu gosto muito. E agrônoma, Jimmy, é aquela sensação de liberdade, sabe? O que eu mais gosto da profissão de agronomia é liberdade. É pegar o carro, sair, ver novas paisagens. É, Às vezes não ter hora para voltar é uma grande vantagem, né? É uma terapia, de certa forma. Tem os perrengues de lidar com funcionário, mas tem em qualquer lugar, né? Lugar. Mas eu falo que, como professora, essa relação de amizade que eu consegui com várias pessoas, né, vários amigos, e sendo agrônomo, essa possibilidade de você trabalhar e ter essa liberdade de sair, de conhecer, não ter hora para chegar, ou de não ter sábado, né? Você sai no sábado, você não fica fechado numa sala. Você tem a oportunidade de passar seu dia de uma forma diferente. Ó, Isso o é fantástico. Matheus tá aí ainda, me ouviu, hein, Matheus? Tá ferrado. Ele tá de olho aqui. É fantástico essa liberdade mesmo, né? Graças a Deus aqui a gente está andando sozinha já. Eu já a minha intenção agora, a partir do próximo semestre, já é ficar 2 dias aqui no escritório, 3 dias com os clientes, né? E aí, o Cooperplan quer ir no dia de campo, tem uma visita numa fazenda lá. Passo o dia com eles. Tem que ir lá em Maracaju visitar tal cliente. A Comatral vai, vai fazer uma entrega técnica lá em Deodápolis, vou com eles. Então já, Ah, já separei certinho, que é fantástico, né? Igual a live anterior, a, a Rayane falou assim: Nossa, fazer o que eu faço é muito prazeroso, porque você imagina tomar café da manhã na Serra de Maracaju. ah, É muito louco, é muito gostoso isso aí. Legal. ontem eu tive reunião com os meus orientados agora, que vão começar o TCC, né? E tem uma menina que ela tem fazenda lá em Nova Alvorada do Sul. E ela quer montar o TCC na fazenda. Eu falei, não, então pelo menos no dia de montar, que ela quer trabalhar com diferentes velocidades de semeador. Falei assim, eu vou aí para ver como que você montou. Depois você vai monitorando, eu vou te auxiliando. Ela, professora, eu te prometo uma comida no fogão de lenha. Eu falei, já tô aí, minha filha. Nossa Senhora. Falei, ele me Muito convida gostoso. de novo, porque agora é que eu vou nessa fazenda mesmo. Comida de fogão de lenha Vai e fazer todas as oportunidade. análises lá. Vai acompanhar tudo. Ai, ai. E qual que é a característica de personalidade que você gostaria de ter e não tem? Eita, pega. Eu acho Agora, que, gente, os meus. Ó, o Fernando foi meu orientado de TCC, a Letícia também, a Carol também, a Marisa também. Vamos ver se eles vão concordar comigo. Eu acho que eu poderia ter uma personalidade, digamos assim, com um pouco mais de paciência, né, minha gente? Eu poderia ter um pouco mais de paciência. Então, eu acho que, sei lá, de repente menos ansiosa, né? Menos preocupada. Então, eu acho que talvez ter uma personalidade um pouco mais calma, né? Porque sou muito ansiosa, né? Quando tem algum projeto em andamento, tem dia de coleta, tem hora para coletar, tem que aplicar e choveu, todos aqueles perrengues, né, que a gente sabe que passa. Ô, Fernando, eu concordo. concordo. Ai, ai. Mas seria isso, né? Um pouquinho mais, não muito, né? Não muito, um pouquinho mais de paciência. Então, quando Deus foi te criar lá, na hora de ser Não, ansiosa, faltou, ele pá! colocou uma pitada só, não colocou muita coisa. Ai, ai. Mas faz parte, né? Às vezes não. É preocupação, pelo que eu te conheço, é de entregar, de fazer bem feito, né? Não,
Não chega a ser tanta ansiedade assim. Eu É. acho que eles vão discordar de mim. Pessoal que são seus orientados aí. Ai, ai. Ansiosa? Ai. Imagina, nem chega meia hora antes. A Marisa tá no seu pé. Sua... Deixa ela comigo. Tá me devendo uma feijoada, Marisa. Pensa que eu esqueci? Aí já foi cobrado já. E qual que é a melhor dica que você pode dar para o pessoal que está entrando aí para os seus alunos, né? Que quer seguir a carreira acadêmica no ensino? Uhum. Olha, a dica que eu, assim, acho que a dica de estudar já está mais do que clara, né? Mas fora essa, permita sair da zona de conforto, né? A zona de conforto é um lugar que não é tão adequado, né? Imagine você se eu ficasse só lá no laboratório do professor Valber trabalhando com fitopatologia, né? Para mim, assim, eu ficaria na minha zona de conforto. Mas me permitia conhecer esse novo mundo com agricultura de precisão, estava abrindo várias portas, né? Então, permita mudar, né? Não é errado você mudar. Exemplo, teve uma vez em 2003, eu fiz um estágio na Embrapa. Eu fiz um estágio na área de agrometeorologia. E eu vi que aquela área era uma área que não, sabe, não me atraía, Casava. não casava. Então, permita não gostar de alguma matéria, isso é normal, né? Se permita experimentar, pelo menos, sabe? Não fale que não goste sem antes ir lá e provar, né? Não, eu provei, realmente trabalhei, essa área não é a minha área, né? Porque todo mundo erra e ninguém nasce sabendo nem a, a profissão que quer ter, o que dirá a linha de pesquisa, né? Até você, a agronomia e a área de ciências agrárias é uma área muito ampla. Além de agricultura de precisão, tem matéria de fertilidade de solo, tem matéria de entomologia, fitopatologia. Então, abre um leque muito grande. Então, até você ver qual é aquela linha que você vai mais se identificar, demora um tempo, né? E muitas vezes, se você for trabalhar na área de assistência técnica, você vai ter que ter o conhecimento geral de tudo, porque você não vai chegar lá numa lavoura para fazer o controle de praga e falar assim, ah, mas essa doença aqui eu não conheço. Não, você tem que saber qual é a praga, qual é a doença, qual é o mecanismo de ação do inseticida, do fungicida. Então, se permita experimentar as diferentes áreas das ciências agrárias antes de tomar uma decisão de qual linha de pesquisa você vai trabalhar. Muito As bem. mudanças ampliam horizontes e melhoram os conhecimentos já obtidos. A Suelen, um abraço, Suelen. A Suelen se formou comigo, hoje ela está no IAC, né, Su? Também, ó, acho que é doutora, já pós-doutora, também foi para fora do Brasil. Super batalhadora, Su. Saudade de você. Muito bem. Legal. Eu acho que a gente se permitir mesmo é fantástico. Por exemplo, eu mesmo já fiz de tudo já, né, tecnicamente. Já tentei de tudo. Na área comercial, na área de ensino, né? E agora eu me encontrei como profissional realmente, né? O fato de juntar a parte do agro, da agronomia, do know-how que eu trouxe quando eu trabalhei 10 anos na usina, depois mais 3 anos como representante comercial. Tudo. Uma vez eu falei para minha esposa assim, falei, eu sempre gostei de fazer arte, de criar estratégia, de participar de eventos, criar evento, né? E aí eu falei para minha esposa assim, falei assim, amor, se lá no começo, lá em 2009, né, logo quando eu saí da primeira graduação, eu tivesse já entrado no marketing, como será que teria sido, né? Aí ela falou assim, você não ia ter o know-how que você tem hoje, né? Com certeza É verdade. ia ser totalmente diferente e tal. E quando você falou agora a questão de que nunca é tarde, né? Você deve experimentar para realmente saber, você não vai ser um amor à primeira vista com algum ramo, né, para você seguir essa carreira mesmo. Tem um amigo meu que, o dia que ele me encontrou no evento, aí ele falou, ô Jimmy, eu preciso ver com você a respeito do software, né? Você tinha comentado e tal. Eu falei, Antônio, eu não estou mais trabalhando com software, agora eu montei uma agência de publicidade. Eu fui buscar uma agência para a empresa que eu tenho, para fazer a publicidade da minha empresa, eu não encontrei nenhuma que eu achasse interessante, assim, tem várias empresas top aí, e só que elas não entendem do agronegócio. Eu teria que explicar para eles a diferença do soja para o milho, de um gado leiteiro para um gado de corte, né? Então, eu teria que estar pagando para ensinar eles.
E nisso eu achei um nicho de mercado que estava inexplorado. Eu falei, vou parar a minha atividade e vou estudar. E, Antônio, me encontrei como profissional, né? Já há 2 anos que eu estou atuando nisso, é fantástico, né? Falei para ele na época, né? Aí ele falou, Jimmy, que louco, eu estou com 60 anos, né? Eu trabalho numa empresa, das empresas mais conceituadas aqui, eu viajo 2 vezes por ano no exterior, né? Pela empresa, tenho network, sou respeitado como profissional, só que eu não consigo bater a mão no peito e falar, assim, ver esse brilho no seu olho de, assim, eu me encontrei como profissional, né? Eu achei muito louco aquilo lá, né? Aí vem da questão de que nunca é tarde para você buscar, né, outros horizontes e se realmente se encontrar como profissional. Aham. Eu também, eu tive aquela época que eu trabalhei também com cana, né? Fiquei alguns anos trabalhando com cana, aprendi bastante, mas para mim, gente, assim, a maioria das pessoas que estão lá já me conhecem, né? Eu tenho 1,5 m, eu tenho 50 quilos, então para montar um experimento de cana, para mim fisicamente é muito desgastante. Eu aprendi bastante mesmo. Sou muito grata. Meu marido, quando monta algum experimento, a gente sempre conversa, né? Mas foi uma experiência que eu tive. Hoje, quando eu vejo algum aluno que trabalha em usina, eu sei o que ele está passando, sabe? Eu consigo entender. Mas eu acho que esse brilho que você falou, eu consegui agora, trabalhando como professora, conhecendo esse pessoal, trabalhando com agricultura de precisão. Não que eu não tivesse, né? Mas talvez para mim, para minha estrutura física, aquilo lá não comportou tão bem. Mas foi um aprendizado muito grande. Que legal, que fantástico. Professora, eu gostaria de agradecer, né? Muito legal nosso bate-papo. Era isso que eu queria ouvir mesmo, da gente levar um pouco do dia a dia nosso, né? De como que é a trajetória, né? Dos passos que foi seguindo e entender que a gente não nasce pronto para tudo, né? Que são processos, né? A gente acaba evoluindo com o tempo e eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o que marcou bastante é a questão de que, por mesmo que apareçam desafios no meio do trajeto, do caminho, né, eles são superáveis, né, desde que você tenha uma rede de pessoas para te apoiar, para te buscar. Só que o que você tem que fazer? Você tem que buscar, né? Você tem que se permitir, tem que ter a humildade de buscar pessoas para te ajudar, né? Porque a gente não consegue nada sozinho. Então, Verdade. muito obrigado. Eu que Deixa agradeço. para você fazer o seu encerramento, né? O pessoal que acompanhou a gente aí, muito obrigado. Os seus orientados aí. Gente, o Fábio, meu Deus, Fábio. Uma inspiração minha é o Fábio também. O Fábio foi professor já na Unigran. Obrigada, Fábio, obrigada. Você é uma grande inspiração também. Andréia, minha aluna. Bom, eu que agradeço, Jimmy, agradeço o convite, agradeço suas palavras, né? Eu espero que eu tenha, assim, que a minha trajetória, né? É difícil falar de trajetória porque a gente ainda está caminhando, Tá né? no Então eu caminho, tenho né? muito ainda que aprender, mas até o momento eu sou muito grata a Deus por todas as oportunidades, as portas que foram abertas para mim, né? As oportunidades que a gente tem que segurar. E grata ao meu marido também, que sempre me apoiou, é um agrônomo e tanto, muito paciente, eu acho que o que falta de paciência em mim sobra nele. Mas casamento é isso, né, Jimmy? É um completando o outro. Tem Mas que eu ser. gostaria muito, muito de agradecer mesmo, tá bom? Então tá certo. O pessoal que acompanhou a gente aí, muito obrigado. A live vai ficar salva aqui. E se vocês quiserem depois conversar sobre, né, tanto na parte de marketing ou buscar professor aí, estamos à disposição. Segue a gente aí e muito obrigado. Fique com Deus e boa noite. Boa noite. Boa noite! Começando mais uma live nossa. Profissões do Agro. Vamos esperar o pessoal chegando. Vamos chegando, vamos chegando. É bruto mesmo. Gilberto, seja bem-vindo. Oi, Euler, meu amigo. Tudo bom? Quanto tempo? Pessoal que tá entrando, professora, tá aí. Bom, dando sequência à nossa série de lives, hoje, né, a nossa convidada é a querida professora Jaqueline. Vamos lá. Vamos lá.
Vamos lá. Dando sequência na nossa série de lives. O pessoal vai entrando aí, vai mandando um aviãozinho, vai convidando o pessoal aí que hoje o papo vai ser massa. Hoje o papo é ensino e pesquisa, né? E a nossa convidada de hoje é a professora Jaqueline. Ela possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 2005. Mestrado em Produção Vegetal pela Universidade Federal da Grande Dourados, 2008. Doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Federal da Grande Dourados, em 2012. Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial 1 no projeto Produção e Difusão de Mudas de Cana-de-Açúcar para pequenos e médios produtores do estado de Mato Grosso do Sul, nos anos de 2012 e 2013. Pós-doc com projeto aprovado pelo Fundect, com trabalhos na área de tecnologia de aplicação em cana-de-açúcar, maturadores e doenças de plantas, 2013 e 2015. Professora de mecanização agrícola e topografia no curso técnico em agropecuária da Escola Castro Alves, no período de 2013 a 2015. Professora de mecanização agrícola, topografia e geoprocessamento, agricultura de precisão, na Unigran desde 2016, né, onde ela tem ensinado e incentivado muitos dos jovens profissionais que estão atuando no mercado de trabalho, que tiveram ela como professora, orientadora e muitas vezes como mãe. Vamos ver se a professora já entrou aqui. Vamos convidar ela. Aqui. Vamos aguardar ela entrar. Ô, Matheus, tudo bom? Seja bem-vindo. Thalita Leite. Vamos aguardar a professora entrar. Pessoal que está entrando aí, ó, vai mandando o aviãozinho aí. Chama o pessoal que hoje o papo vai ser top. Boa noite! Boa noite! Tá conseguindo me ouvir, Jimmy? Tô ouvindo bem. Como que tá o meu som aí? Tá bom, tá perfeito aqui. Que bom. Ô, meu amigo Matheus Secrete. Professor Matheus está na área aí. O pessoal está Você entrando. viu só? Professora, seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite, né, de fazer parte dessa série de lives que a gente vai fazer aqui, né? Eu comecei falando de marketing, porque é a área que eu estou atuando, e a segunda não poderia ser outra, senão a de ensino e pesquisa, que é uma das coisas que eu gosto muito. Eu me afastei bastante, mas assim, tenho um pezinho lá, gosto, sou apaixonado por isso, mas no momento não estou atuando. Então, seja muito bem-vindo. Já fiz as apresentações, mas fique à vontade. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite, né? Agradecer as suas palavras. Até quando você me mandou o WhatsApp, eu falei assim, nossa, Jimmy, será que eu sou tudo isso mesmo? Assim, queria te agradecer, né? E agora com esse seu comentário, que você falou que tem um pezinho na pesquisa, eu sou prova disso, eu participei da sua banca de mestrado, né, Jimmy? Participei da sua Verdade. banca. Então eu sei que você tem o pé mesmo na área de pesquisa. E eu estou aqui para compartilhar também algumas experiências que eu tive, né? E o que você precisar também, o pessoal que quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. Perfeito. Então, pessoal, fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, né? A live é para vocês, né? Então, vamos lá. Como que foi, professora, a sua trajetória, né? Como que foi a sua carreira acadêmica, né? O que te motivou a essa coisa louca que é o ensino superior e pesquisa, né? Igual eu fiz na abertura lá, professora, orientadora e muitas vezes mãe, né? Eu acompanho os seus stories aí, eu vejo que seus orientados chamam de mãe mesmo. Eu acho que a definição de mãe é aquela definição que você puxa a orelha mesmo, né? O Heraldo foi meu orientado, ele tá aí. Então, e o Heraldo, esse que falou Jaqueline é melhor, ele é muito perfeccionista, então, assim, levou muito puxão de orelha, mas teve um artigo dele publicado. Então, acho que mãe também é nesse sentido, no sentido de corrigir, né, de direcionar. A mãe nem sempre fala aquilo que a gente quer. A mãe fala aquilo que a gente precisa ouvir. Então, assim, sempre que alguém pede para ser meu orientado, eu já falo assim, olha, o caminho é das pedras. O caminho não vai ser fácil, não, porque realmente, se a gente quer prezar por qualidade, né, e não quantidade, a gente tem que continuar tentando manter um nível, né? Mas eu sou muito grata pelos meus alunos, pelos meus orientados. E em relação à trajetória, vou começar então falando como eu entrei na agronomia, né? Eu entrei na agronomia em 2001, né? Muitos dos meus alunos nem eram nascidos nessa época. Então eu entrei em 2001
eu tive, junto com a trajetória acadêmica, né? O meu marido se formou junto comigo, a gente começou a namorar no segundo ano da faculdade. Então, eu tenho essa trajetória de muito vida pessoal, com vida acadêmica, tudo muito entrelaçado. Então, desde o segundo ano de faculdade, eu fiz pesquisa, só que na época eu fazia com o professor Valber Gavassoni, uma pessoa muito correta também, uma pessoa que me colocou na linha, que me ajudou bastante. Posteriormente, no mestrado, eu tive o prazer de encontrar, né, passar pelo meu caminho o professor Cristiano Márcio, uma Nossa, pessoa gosto demais dele. maravilhosa que você também é suspeito para falar, né, Jimmy? A É gente o pai. conhece muito bem ele. Então, ele que me direcionou também mais para essa área de mecanização agrícola, né? Então, eu comecei na área de fitopatologia com o professor Valber Gavassoni, e aí no mestrado eu trabalhei com doenças da soja e tecnologia de aplicação, então eu tive Valber como orientador e Cristiano como orientador. E aí depois eu parti mais para o lado de mecanização mesmo com o professor Cristiano Márcio. Então eu fiz o doutorado também com doenças de planta, só que focado com adjuvante, ponta de pulverização, pressão. Então eu trabalhei também mais a parte de pulverizadores. E aí eu tive sempre essas duas linhas de pesquisa, né? Até que no pós-doutorado eu fui para a área mesmo, de fato, professor Cristiano. E aí teve processo seletivo na Unigran em 2016 e eu entrei na vaga da de professor Antônio, que era o professor de mecanização agrícola. Eu entrei na vaga dele, né? Só que ele não ministrava só mecanização, ele ministrava mecanização, topografia, geoprocessamento e agricultura de precisão. E eu entrei no lugar dele e fiquei com essas disciplinas. Então, Nossa, assim, resumindo a minha trajetória, tanto acadêmica quanto vida pessoal, elas se entrelaçam bastante, né? Até porque meu marido também é agrônomo, enfim. que legal. E qual que foi o maior desafio, assim? Você saiu da mecanização, aí foi assumir uma vaga no professor que tinha essas outras disciplinas aí. O Que, engenheiro agrícola, né? O Cristiano é engenheiro agrícola. Bom, o Cristiano ele é uma pessoa muito fácil É muito fácil trabalhar com o Cristiano, né? Ele é uma pessoa muito aberta a novas ideias, ele ouve bastante a gente. Então, assim, foi muito fácil essa transição. E aí eu parti mais para essa área de mecanização, abriu a vaga de bolsa de pesquisa para trabalhar com cana-de-açúcar, né? E aí o meu marido, ele saiu da faculdade, desde que ele saiu da faculdade, ele sempre trabalhou com cana, então nessa época a gente trabalhava junto, né? Ele trabalhava na empresa que ele trabalha até hoje, que é o Centro de Tecnologia Canavieira, e eu fiquei pela UFGD com pesquisa. Então, essa transição foi muito fácil e eu acredito que foi fácil porque eu tive uma boa orientação do Cristiano, né? Se fosse uma pessoa que de repente me cobrasse de uma outra forma ou não tivesse tanta a paciência que ele tem, né, Jimmy? Talvez isso seria um pouco mais complicado. nossa, que paciência, hein? Até hoje devo umas pedras para ele. Ai, ai. Nós, né, Jimmy? Nós, eu também. Acho que todo orientado, com certeza, deve alguma pedrinha pro professor aí. É. E quais foram os maiores desafios que você encontrou, assim, tanto desde a época acadêmica até, né, seguir mesmo essa questão do mestrado, dos estudos mesmo, para, É. vamos pensar assim, você Então, como... Pode falar. Então, sobre os desafios, assim, eu vejo que muitas mulheres falam sobre o fato de ser mulher na agro. Eu não tive tanto esse problema, né? O meu primeiro perrengue foi na faculdade, mas foi porque eu tive meu filho na faculdade. Então, eu pensei em parar, né? Eu fiquei grávida no quarto ano. Eu falei, gente, eu vou ter que parar, mas eu consegui terminar o curso no tempo pré-determinado, né? O meu marido me ajudou bastante, porque ele também estudava na mesma sala que eu. Minha mãe me deu um grande apoio. Então, meu primeiro perrengue, entre aspas, foi esse, né? E o segundo perrengue que eu queria relatar aqui para vocês foi na época que eu trabalhava com cana, que era a época que o meu marido também trabalhava com cana e eu trabalhava só que pela UFGD e ele trabalhava pelo CTC. Ele montava experimento, Jimmy, nas usinas, pela empresa dele e eu também. E aí teve um perrengue uma vez que eu cheguei numa determinada usina para montar experimento e o rapaz não sabia que eu era casada com ele, né? Ele não Nossa. sabia. E aí ele chegou, falou para mim assim, falou assim, ó, Jaqueline, eu vou deixar vocês montarem o experimento aqui
E o William, eu não vou muito com a cara dele, não. Eu vou deixar ele montar o experimento lá no final. Aquilo assim, eu fiquei tão sem graça, mas foi uma lição, né? Depois disso, eu chegava nas usinas e falei assim, gente, vocês conhecem meu marido, o William, que trabalha Para evitar já, né? para evitar, né, alguma situação constrangedora como essa. Porque assim, eu vi que depois ele ficou muito sem graça comigo, ficou muito sem graça com o William também, e a gente ficou nessa situação, né? E perrengue também no sentido de atolar carro, né? Eu atolei carro tanto quando fui montar experimento na Monte Verde, que eu trabalhava com o Cristiano, quanto numa das fazendas do Murilo também, que eu atolei no ano novo, eu atolei meu carro na fazenda. Assim, Nossa. perrengue da Agro é o que mais. É o que a gente mais faz. Ó, o Cleiton foi meu aluno. Um abraço, Cleiton. João Lúcio. Cleiton Quaresma. Quaresma. Mas esse negócio de atolar é normal. Você está no campo. É, Eu tinha um recorde pelo menos uma vez na época das chuvas, assim. É que quando eu pegava, às vezes, que eu rodava não só quando estava na usina, né? Não rodava só onde estava colhendo, rodava onde estava o cultivo, rodava onde estava pulverizando, né? Aplicando herbicida e tal. E aí, às vezes, ia numas áreas que, tipo, não tava tendo fluxo lá. Uma vez fiquei rodado, meu Deus do céu. Fiquei atolado e passava o rádio, o pessoal ia lá, mas ia nada. Eu fiquei não, e sempre quando atola, Jimmy, atola muito longe de tudo, né? longe de tudo, de A gente todos, não atola em lugar fácil, não. Atola só para dar trabalho mesmo. só para dar trabalho. Mas aí, uma coisa que você falou que eu achei interessante, assim, a gente vê, tem ouvido, tem acompanhado, né, que a grande maioria das mulheres que estão no agro, né, sempre reclamam de alguma dificuldade, de algum desafio, né, que é imposto para elas, né. E aí que você falou, eu não sabia, eu vejo que seu filho já é grande já, né, mas não tinha imaginado que era na época da faculdade. E a gente vê que tem muita gente que acaba abandonando, né, a faculdade por causa da gravidez, né. Mas está aí um exemplo de que tendo as pessoas certas, ajudando e tal, e querendo, né, a gente consegue superar esse desafio aí e conseguir alcançar o objetivo. Né? Acho que não É, é desculpa, né? e tem toda uma rede de apoio, né, Jimmy? Eu consegui, assim, terminar a faculdade, não perder um ano de faculdade, por questão de que eu tive minha mãe, tive minha sogra que me ajudaram. Então, assim, eu tive a sorte de ter essa rede de apoio, né? Então, isso aí facilitou bastante. Eu vi que minha prima também entrou, a Carla. Eu estava lembrando que quando eu estava no mestrado, a Carla, até as minhas primas eu usava, né? A minha prima me dava carona com meu filho na creche, enfim, toda uma sistematização, toda uma equipe para me ajudar, né? Então eu tive essa sorte. Que legal, que bacana. E assim, quais são as perguntas que, bom, vamos imaginar você está indo no encontro de família e por você ser agrônomo, ser da área do agro, quais são as perguntas que eles te pedem? Assim, tipo, eu tô com um inseto, um pulgão lá no meu mamoeiro, no meu pé de laranja. Rola muito. Tem muita pergunta relacionada a paisagismo, né? Embora não seja muito a minha área, é difícil responder certas coisas. Mas tem o meu tio que mora no Mato Grosso, então as poucas vezes que a gente tem contato, sempre final de ano, a gente conversa sobre as novas tecnologias, sobre tecnologia de aplicação, que ele gosta muito, né? Ele trabalha com isso. Então a gente sempre troca figurinha nesse sentido. Então, como eu tenho essa parte da minha família que trabalha no agro, né? Fica mais fácil. Mas as perguntas de vó e de tia sempre tem, né, Jimmy? O que está acontecendo? Por que minha planta está amarela? E essas perguntas de paisagismo, geralmente, assim, eu tenho que dar uma pesquisada para poder responder, né? Complicado. Tá certo. Ó, o pessoal entrando aí, Pedro, Gui, A, Araújo. a Suelen se formou comigo também, era uma companheira. Pena que E, estamos longe, né, Suelen? e nesse sentido eu sei que você é uma pessoa que estuda muito, né? Quando eu acompanhei, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato contigo foi, acho que na época de 2013, quando você estava naquele projeto de pesquisa de cana. Teve uma reunião com Isso. o Cristiano lá, né? E deu para ver que estudava pra caramba, né? E quem que te inspira hoje, né? Tanto
não precisa ser necessariamente no agro, não precisa ser um professor, mas quem que te inspira hoje? Olha, quem sempre me inspirou, assim, na verdade, quem foi a primeira referência, assim, de estudo para mim foi o professor Valber Gavassoni, né? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com ele, por ele já ter feito doutorado fora do Brasil, nos Estados Unidos, né, já falava inglês fluente, ele sempre batia nessa tecla de que tinha que estudar, de que tinha que falar uma outra língua, né? Sempre incentivou a gente a buscar algo nesse sentido, né? Tanto que, assim, as poucas vezes que eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio foi por incentivo, né? E por sempre pensar nas palavras do professor Valber Gavassoni. Então, assim, ele foi a minha primeira referência, né? E em relação ao estudo, Jimmy, assim, é o que eu falo para os meus alunos, né? Eu não sei se isso serve de incentivo ou isso vai desanimá-los, né? Assim, gente, agronomia, a área de ciências agrárias e todas as áreas, né? A gente tem que estudar sempre. Então, não é porque você se forma que você tem que parar os seus estudos, né? Você sempre tem uma nova tecnologia, sempre tem um produto novo sendo lançado, né? Por exemplo, eu te expliquei que eu entrei na área do professor, na vaga do professor Antônio, que era mecanização. E eu também peguei a matéria de agricultura de precisão. Só que quando eu terminei a graduação, não existia matéria de AP. Eu tive que fazer, sabe, me matricular novamente lá na UFGD, fazer na engenharia agrícola com o professor Jorge Cortez. Jorge Então, eu tive Cortez. que voltar a estudar. E como é uma das áreas mais dinâmicas que tem na agro, né, o software atualiza. E a gente tem que atualizar o software, ensinar o aluno a mexer novamente. Sempre tem um sensor novo, sempre tem um material novo de estudo. Então, gente, é estudar para sempre, né? Não tem outro jeito. Se a gente parar no tempo e ficar só com aquilo que aprendeu na faculdade, realmente, se eu tivesse parado só com aquele conhecimento hoje, eu não sei onde eu estaria, né? Não sei como que eu iria me virar nesse sentido. É constante, né? O aprendizado, a busca por. E as tecnologias estão aí, né? Sempre aumentando, sempre inovando. Eu lembro que quando eu trabalhava com AP, era muito complicado, porque para você exportar um arquivo, o shape não lia numa máquina X, na outra. Tinha uma complicação gigantesca. E tinha que converter tudo para você, por exemplo, determinada marca, ela exportava o shape, e aí você ia abrir na outra, ela não lia. Era complicado pra caramba, né? É. Hoje, Na hoje já máquina tá bem. da Star, o nome da pasta é dados. Na outra é AG GPS. Na outra sabe? Assim, o nome de pasta já muda tudo, né? E Virou são uma bagunça na cabeça. detalhes. São detalhes que, se você não vai, não busca, né? Você acaba não conseguindo fazer nada, né? Se torna obsoleto, Uhum. uma baita ferramenta na sua mão e você não consegue fazer nada, não consegue evoluir com ela. Não adianta. Uhum. Complicadíssimo isso aí. E falando assim, você começou lá, foi na pesquisa e tal, e o que que te levou a escolher atuar como professor, no ensino mesmo, né? Foi fácil escolher isso aí, né? Porque vamos pensar hoje no nosso ramo, a gente tem N caminhos para seguir, né? Você pode seguir a área comercial, a área de ensino, de pesquisa, a área de desenvolvimento de mercado, marketing, né? Tem muita coisa. Como que foi você escolher isso aí? Então, a primeira experiência que eu tive como professora foi na escola agrícola Padre André Capelli, né? Então, eu dei aula para os técnicos agrícolas. E eu percebi que essa ferramenta, né, você ter a oportunidade de ensinar as pessoas, na verdade é uma troca. Porque você Matou. aprende muito, né? De alguma forma você aprende. Então, você aprende com o tempo a ter paciência. Eu sei que eu preciso muito ainda melhorar, mas a gente aprende a ter paciência. Com o pessoal da agronomia, ocorre muita troca de experiência, porque tem muita gente que já trabalha com o pai na fazenda, né? Então ocorre essa troca. E sem contar com amizade, né? Porque eu não consigo não, assim, desvincular isso daí, né? Tanto que tem a Marisa, que acabou de entrar aí, ela é minha amiga, frequenta a minha casa, já se formou e foi minha aluna na graduação, né? Então, são os prós que a gente tem sendo professora, né? Essa oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer, de dialogar, de aprender.
Então, isso aí para mim é fantástico nessa área. Tanto que eu estava até pensando, semana passada eu fui na dentista, ela foi preencher minha ficha, né? Ela falou assim, qual que é a sua profissão? Aí eu pensei, falei, meu Deus, eu coloco que eu sou professora, eu coloco que eu sou agrônoma, o que que eu coloco aqui? Eu não sei o que eu respondo, né? E eu coloco primeiro professora, né? Porque agora embora eu ajude, né? Eu trabalho nas fazendas do Murilo, eu ser professora é o que me deixa muito satisfeita no momento, sabe? Gosto bastante. Que legal. Ó, mãe A do agro. Giovana foi me orientada de TCC, Joana. Legal. Mas realmente o ensino ele é fantástico, né? Ainda mais porque, nem você falou, foi para lecionar agricultura de precisão, você não tinha base nenhuma referência. Você teve que estudar, né? Então, e é uma troca. Tem aquele clichê que fala assim, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Existe mesmo essa troca aí. E é fantástico isso. Isso é muito gostoso, muito prazeroso. E também, Jimmy, da gente ter a humildade de pensar, falar assim, ah, a Jaqueline tem pós-doutorado, né? Ter a humildade de falar assim, poxa, eu não sei de tudo, né? Eu tenho que continuar aprendendo. Então, assim, na agricultura de precisão, que eu estou desde 2016 ministrando aula, eu estudei muito sozinha, mas eu tive o professor Jorge Cortez, eu tenho o Douglas Pelin, que eu considero como meu amigo, né? Então, assim, eu tenho alguns amigos que sempre estou em... Você também, que eu já entrei em contato para falar de drone. Então, profissionais que trocam essas experiências com a gente, que não fica guardando para si, sabe, o conhecimento, que compartilha. Porque quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, melhor para todo mundo cresce, né? Então, assim, eu tive também essas outras inspirações na área de agricultura de precisão, que foi uma área que eu fiz bem, assim, uma área que eu estou atuando há menos tempo, né? Mas é a área, hoje em dia, que eu vejo os alunos de TCC, a maioria quer AP, né? A maioria quer fazer TCC do quê? Xodó. De mecanização AP, que era agricultura de precisão. Então, me força também a sair dessa zona de conforto para tentar dar o melhor para eles também, né? Para tentar montar um TCC. Chegou agora a máquina de taxa variável na Unigran. Né? A gente vai começar a mexer a partir desse ano. A gente vai ter que, né? Os alunos vão começar a ter mais esse contato, né? Tirar da sala de aula e passar para o prático. Então a AP, ela teve, eu tenho isso com a AP, de me tirar realmente da zona de conforto. Legal, legal. E a gente tem que se desafiar, né? Porque senão Tem. acaba. A gente tem que ressignificar a nossa vida, nossa forma de pensar. E uma coisa que você falou que é bem bacana, né? A gente tem que ter a humildade de buscar ajuda, né? Tem gente que não tem essa humildade, acha que consegue, tem a prepotência de achar que sabe tudo ou de que vai conseguir tudo sozinho. Isso não existe. Isso é uma das coisas que tem que ser tirada da vida da gente, né? E Uhum. em relação a projeto, você tem algum projeto seu que você tá atuando, além dessa carga toda aí de algum projeto pessoal, Um projeto no sentido profissional, Jimmy? no sentido Você profissional, fala? no sentido de fora de lecionar mesmo, fora o que você faz nas fazendas, né, a consultoria que você faz, tem algum outro tipo de projeto, algum curso da professora Jaqueline, né, fora isso aí? Então, a gente estava tentando montar uma pós-graduação em agricultura de precisão, né? Eu já tinha entrado em contato com vários professores, inclusive você, só que por essa questão de pandemia e a gente quer que o curso seja presencial, né? Então, a gente deixou meio de stand-by isso daí. Mas vamos ver se a gente retoma agora. Eu recebi o convite de uma grande amiga minha, jornalista também, a Ana Paula Amaral Moreira. Ela montou a revista Vida Rural e ela me Ah, chamou para revisar os artigos dela, indicar pessoas para ela entrevistar e tudo mais. Você foi até uma pessoa que ela entrou em contato também. sim. Então, assim, esse é um projeto que está em andamento, que a gente começou esse ano, né? A Ana Paula me fez esse convite. E eu acho que essa revista da Ana Paula também, ela me oportuniza, que eu falei para ela, da gente tirar o conhecimento da área acadêmica e passar de uma forma fácil para o produtor, né? Por exemplo, lá na Urigran, na UFGD, tem algum projeto de pesquisa que o produtor consegue
aplicar na prática. Então, escreve isso numa linguagem, tem a linguagem acadêmica dos artigos científicos, que vai, de fato, para as revistas, para as publicações. Agora, transformar isso também numa linguagem que o produtor consiga entender, né, de uma forma mais fácil. Então, assim, ela me propôs, eu fiquei muito feliz, né, com o convite da Ana Paula, e é um projeto que está em andamento aí, vamos ver. Eu espero que dê tudo certo. Está dando certo já, né? Já vai dar certo, já deu certo. Legal, ela entrou em contato realmente. Quando eu estava na faculdade, na UFGD, eu montei junto com o professor Cambuí lá o RUAN, que é o Jornal Universitário Agrícola News. Não sei se você teve conhecimento. Ele participou do Fundec e tudo. A intenção do projeto era mais ou menos essa aí, de levar, né, numa linguagem mais para o produtor os projetos que são executados na faculdade, né? Porque Uhum. na época, isso em 2013, né? Tem muito artigo bom, tem muita produção top dentro das faculdades, mas lá dentro tem pessoas É. que não têm acesso. E a ideia Uhum. era pegar selecionar, né, esses projetos e levar para a sociedade em geral. E foi muito bacana Uhum. esse. Eu não sei se É, está. a primeira ideia da Paula foi falar sobre o que as empresas fazem, né? E aí eu falei assim, monta uma coluna também que a gente possa, de fato, pegar esse projeto de dentro das universidades, né? Trabalhos que o professor Matheus Secreti desenvolve com os alunos sobre fertilidade de solo, ou algum professor da UFGD, e a gente transforme isso, né? Então foi uma ideia que eu dei para ela e ela aceitou, né? Ela aceitou esse plus na revista dela também. A primeira edição acho que sai agora em setembro, mas ela já tem o site, né? Já tem o site da revista. Eu dei uma olhada. Inclusive, quando ela entrou em contato, eu passei o material, a gente conversou bastante. E eu tenho um projeto que eu era para ter startado já o ano passado e não rolou. Já tive a oportunidade de fazer com empresas locais aqui, também não rolou. Aí uma empresa internacional chamou para fazer, mas daí ia ser. Não, eu quero fazer um projeto mais regional aqui, né? E aí eu acho que com ela vai casar certinho a ideia. Eu Ai, que marquei bom. de falar com ela e não falei mais. Aí eu já anotei aqui para voltar a falar com ela. Volta. Amanhã de manhã a gente vai estar junto, eu e ela. A gente vai numa colega minha conversar. Legal. Vamos. Cami Salomão falou: a melhor sempre. O aprendizado que temos é extenso, tirando o fato que ela sempre leva algum aluno para ensinar algo a mais, sempre estimulando a galera a aprender de verdade. Legal. É que quando eu vou para as fazendas, né, a gente tem a área experimental lá na Unigran, que é perto do aeroporto. Mas como eu vou nas fazendas do Murilo, sempre eu convido os alunos, né? Por exemplo, tem uma aluna lá de Rio Brilhante, a fazenda é perto de Rio Brilhante, fala, ó, tal dia eu vou estar em Rio Brilhante, ou na fazenda, e vou estar regulando a semeadora. Você quer acompanhar? Né? Então, é verdade, a Camila já foi comigo mesmo, Camila Salomão. Legal. Vamos lá. E tem umas perguntas surpresas aqui, né? Pra gente pegar aí meio que arquivo confidencial do Faustão. Ai, meu Deus. Vai lá, vamos lá, se prepare. Professora, qual que é o seu maior arrependimento hoje? Ai, Jimmy, difícil, hein? O que Qual que foi o você meu se maior arrepende? arrependimento? Ai, talvez quando eu. Bom, é que nunca é tarde para aprender, né? Eu não posso usar isso como um arrependimento, porque eu ainda tenho possibilidades. Mas, de repente, quando eu era mais nova, quando eu tinha menos atribuições, ter me dedicado a aprender uma outra língua, né? Ter aprendido inglês lá na época que eu estava no ensino médio. Se eu tivesse me dedicado mais lá, talvez não passasse tão apertado, né, aqui. Então, embora eu estude, eu acho que se eu tivesse levado mais a sério quando eu era mais jovem, ficaria mais fácil agora. Então, esse é um dos meus arrependimentos. E um conselho que eu dou, né, gente? Hoje em dia, com o aplicativo de celular, você aprende inglês de uma maneira muito fácil. E quem Com está em certeza. qualquer área, não só na área de ciências agrárias, né? Meu irmão faz medicina. É, qualquer um outro que faça um outro curso tem que aprender uma segunda língua, não tem jeito da gente escapar. E esse é o arrependimento, poderia ter me dedicado mais. Caraca, assim, acho que a primeira grande oportunidade que eu perdi como profissional, né, na primeira graduação, foi realmente uma vaga na multinacional por questão de inglês mesmo. E aí, toda vez que quando eu lembro, né, voltando no passado lá,
Eu lembro que eu perdi essa oportunidade. Eu fiquei entre 10 selecionados lá. Aí eu fiquei chateado por que eles não me cortaram antes, né? Porque eles precisavam de uma pessoa para trabalhar com cana. Na época eu trabalhava com controle biológico, né? Tinha conhecimento, estava na usina há certo tempo já. E foi indo seletiva, e aí chegou nos 10, tinha 2 vagas aqui para a região, e aí me cortaram por causa do inglês. Mas aí é um arrependimento também que eu tenho. Hoje meu inglês está more or less, a gente vai tentando, mas é uma dica fantástica pro pessoal aí. Se puder É, não, né? Você tem que investir em não tem outras. outra opção. E assim, Não, agora por conta da pandemia nem tanto, mas um dinheiro muito bem investido em intercâmbio, né? Na época que eu estava com o professor Cristiano, no projeto de cana, eu fiz um intercâmbio na Austrália. E não só o fato de aprender inglês, mas, Jimmy, assim, eu passei um carão lá tão grande que eu fiquei na casa de uma australiana casada com um britânico. E não. o britânico falou para mim bem assim, falou assim, Jaqueline, você quer carona? Me espera 5 horas da tarde em frente à embaixada japonesa, porque ele ia pegar uma japonesa aqui para casa dele, né? E eu, 5 para 5, estava lá. 5 horas em ponto, ele parou. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim: eu recebo estudante do Brasil há 15 anos. Você foi a primeira que chegou pontualmente. Eu falei, gente, mas como assim, né? O que os brasileiros estão fazendo? Talvez a gente consiga aprender novos hábitos, né? Por exemplo, pontualidade. Então, são coisas que para a gente às vezes passa despercebido, mas muitas pessoas prestam atenção nisso, né? Então, assim, foi algo que eu passei, que eu aprendi, além do inglês, assim, você meio que fala assim, poxa vida, né? A vida tenho mais a aprender com esse intercâmbio, né? Então, Né? E viajar, e se permitir aprender, né? É fantástico, porque o brasileiro ele tem muitos vícios culturais, né? Que acabam, a gente acha que é normal, né? Mas com certeza está afetando e muitas vezes de maneira negativa o nosso dia a dia, né? No profissional, no pessoal eu não e tinha nem muitas como coisas. defender, né, Jimmy? Não tem. Quando você A falou, eu já me Marisa liguei. Você falou, falou já chega britânico. meia hora antes do combinado. A Camila comentou agora há pouco que eu, às vezes, eu convido as alunas para irem comigo na fazenda, ou a gente se encontrar na fazenda para qualquer, né, qualquer coisa para fazer na fazenda, eu levo alguém. E eu já deixei uma aluna na casa dela, passei no horário, ela não estava, dei uma volta na quadra, ela não estava, fui embora para fazenda e ela ficou. Não foi a Marisa, foi outra menina. E aí eu falei, gente, pontualidade, né? 8 horas não são 8h10, né? Então a gente tem que, assim, às vezes a gente se prepara muito na faculdade para ter todo aquele conhecimento acadêmico, mas tem algumas coisas, né, que são fundamentais, pontualidade, ética, né? São coisas que não é a faculdade que vai nos ensinar, são coisas que tem que estar bem intrínsecas na gente. Com certeza. A Marisa está se defendendo aqui, ó, falando que você chega meia hora antes do combinado. Ai, ai. Legal. E o que você mais gosta no seu trabalho? Ah, o que eu mais gosto, meu Deus, como sendo professor ou agrônomo, nas Divide. duas Como coisas, né? professor. Vou começar sendo professora. Ah, eu acho que além de trocar experiências, né? Trocar experiências não, trocar conhecimento, porque assim como eu ensino, eu também aprendo com alguns deles, né? É a oportunidade de fazer amigos, gente, porque ó, a Marisa é uma das minhas amigas, eu considero como minha amiga. A Carol foi minha orientada de TCC, mas se não fosse a pandemia, né, Carol? Eu sei que você viria aqui em casa comer um pedaço de queijo, que eu sei que você gosta. Mas é a oportunidade de fazer amigos, né? A oportunidade de ter esse network, essa rede de apoio, né? Assim como eu falei para você que tem o Douglas Perin, tem o Ricardo Londeiro da Cooperplan, um profissional ajuda o outro e a gente acaba criando vínculo, né? E eu sou muito grata, extremamente grata. O meu chefe, o Matheus eu também considero meu amigo. Ele fala que eu sou a professora que mais manda WhatsApp para ele. Manda WhatsApp o dia inteiro com o Matheus. Mas assim, por quê? Porque eu considero o Matheus, além de meu chefe, né, um amigo. Ele tá ferrado comigo. Porque depois que eu considero meu amigo, acabou, né?
Já era. Mas essa oportunidade de fazer amigos, né, nessa profissão de professora, eu gosto muito. E agrônoma, Jimmy, é aquela sensação de liberdade, sabe? O que eu mais gosto da profissão de agronomia é liberdade. É pegar o carro, sair, ver novas paisagens. Às vezes não ter hora para voltar é uma grande vantagem.